Sou Wagner de Almeida, assessor e coordenador de projetos da BIA. E hoje, para darmos seguimento da nossa série sobre a história da prevenção no Brasil e no mundo, vamos falar sobre a prevenção durante a segunda década da epidemia, durante os anos de 1990. Novamente, temos o prazer de ter como nosso convidado para esta conversa o Dr. Richard Parker, um pesquisador reconhecido sobre as dimensões sociais e políticas da epidemia e o diretor-presidente da ABIA. Seja bem-vindo, Dr. Parker. Obrigado. Parker, para começar nosso segundo programa sobre a história da epidemia, queria pedir você de falar um pouco sobre a segunda década da resposta frente a esta epidemia, durante os anos de 1990. Quais foram algumas das mudanças mais importantes durante essa segunda década? Bom, a segunda década da epidemia, durante os anos 90, foi realmente a década quando a resposta frente à AIDS se concretizou, se dinamizou, a mobilização social ampliou, enfim, foi uma década, de certa forma, de virada, não é? Não começou muito bem, não, porque, como você deve lembrar, foi justamente no começo dessa década, no governo Collor, que tinha um dos piores momentos do Programa Nacional de AIDS no Brasil. As campanhas que foram feitas pelo governo foram muito ruins, muito terroristas, né? Se você não se cuidar, a AIDS vai te pegar. Enfim, foram alarmistas e muito criticados pelos ativistas, pelo movimento social da sociedade civil que começou realmente a crescer durante esse período. Mas foi a década onde a prevenção ia ganhar força ao longo da década, ia ampliar essa força e a qualidade tanto dos programas governamentais quanto das ações da sociedade civil. Richard, você pode descrever alguns exemplos de como essa mobilização influenciou os programas de prevenção? Tanto os programas oficiais quanto os programas comunitários? Tá certo. Bom, no caso dos programas oficiais, eu acho que as críticas feitas daquelas campanhas terroristas ajudaram muito a conscientizar o próprio governo, e também a mudança de governo ajudou, de conscientizar o governo de fazer coisas mais positivas, mais solidários em termos das campanhas que foram feitas, e também de desenvolver essas ações muito mais em diálogo com as comunidades mais afetadas pela epidemia. Então, ao longo desses anos, em 92, 93, 94, começamos a ter realmente campanhas mais criativas, mais positivas, valorizando a cultura sexual brasileira e em vez de tentar aterrorizar as pessoas, de mobilizar as pessoas. Isso foi muito positivo. Também, no caso das organizações não governamentais, você começava a ter projetos de intervenção, programas de prevenção mais bem estruturados, mais amplos, com uma tentativa de mobilizar a sociedade, além de transmitir informações que podia conscientizar os públicos mais afetados pela epidemia. Quais foram as diferenças mais importantes desse tipo de projeto nos anos 90, quando comparado com o que tinha sido feito antes, por exemplo, nos anos 80? Bom, eu acho que talvez a coisa mais importante, a mudança mais importante, nos anos 80 você tinha muito ênfase na ideia de risco. Todo mundo estava passando risco e tinha que reduzir o risco, e isso foi um pouco opressivo, de certa forma. Tinha uma tendência de culpabilizar as pessoas pelos próprios riscos, não é? Nos anos 90, nós começamos a criticar mais essa ideia de risco
e de trabalhar muito mais com a questão de vulnerabilidade, de ver as dimensões sociais, os determinantes sociais da vulnerabilidade das pessoas e analisando esse contexto social, de ver que a gente não tinha que mudar só o comportamento desta pessoa ou daquela pessoa, mas de mudar a estrutura de vulnerabilidade que colocava alguns grupos em situação de vulnerabilidade social. Você pode explicar um pouco mais sobre como esta mudança de paradigmas mudou a dinâmica das ações de prevenção? Bom, quando a gente começa a pensar menos em risco e mais em vulnerabilidade social, isso coloca um ênfase nos diversos aspectos sociais, a desigualdade, a violência estrutural por causa de pobreza, por causa de relações de gênero, por causa de opressão sexual, por causa de uma série de fatores sociais que precisam ser mudados, precisam ser transformados para poder pensar sobre e fazer a prevenção. Isso também acaba trazendo para o diálogo, para o debate, a importância dos direitos humanos, a importância de defender os direitos das pessoas, para proteger as pessoas da violência social, da violência estrutural que existe por conta da desigualdade dentro da sociedade. Então, é uma mudança grande na maneira que a gente pensa sobre a prevenção. Interessante, Ruth, porque em 1990 trouxe grandes mudanças, né, para a prevenção, né? E no Brasil, durante esse período, também aconteceu o começo do empréstimo do Banco Mundial para a resposta frente à epidemia, né? Qual foi o impacto desse empréstimo para a prevenção? O empréstimo, que foi o primeiro empréstimo numa sequência de vários que aconteceram ao longo de algumas décadas, mas foi uma mudança profunda nos recursos disponíveis para poder pensar sobre o enfrentamento da epidemia. E os recursos que foram emprestados pelo banco, mas também os recursos do Tesouro Nacional que foram comprometidos para construir a contrapartida que o Brasil tinha que dar. Então, você tinha um upgrade, você tinha um aumento impressionante de financiamentos, tanto para campanhas governamentais, que ficaram muito mais sofisticados, com alcance muito maior, muito mais profissionais, bem feitos, e você tinha também um aumento imenso em termos do financiamento para organizações não governamentais, para a sociedade civil implementar projetos e programas de prevenção para diversas populações. Quais foram algumas das outras consequências do primeiro empréstimo do Banco Mundial? Bom, enquanto a maior parte das coisas ficou melhor durante esse período por causa do empréstimo, tinha pelo menos uma coisa que foi mais problemática. Naquela época, o banco não acreditava que tratamento era uma coisa que fazia muito sentido. O banco achava tratamento de AIDS muito caro e achava que todo o ênfase, portanto, teria que ser colocado na prevenção primária. Então você tinha uma certa oposição em meados dos anos 90 entre quem defendia tratamento, os ativistas, as pessoas vivendo com AIDS que defendiam tratamento, e os oficiais, como o Banco Mundial, que não achava que deveria investir no tratamento. Então esse foi um problema, realmente. Você poderia falar um pouco mais sobre esta oposição entre prevenção e tratamento? Bom, como o Banco Mundial e outras agências internacionais na época acharam tratamento muito caro, acharam que seria mais eficaz em termos dos custos de investir em prevenção primária e não dar atenção à questão de tratamento. Mas isso foi muito contra o princípio de integralidade de SUS e a noção que tratamento e prevenção das doenças deveria ter uma relação, uma sinergia. Então você tinha uma tensão entre os ativistas no Brasil querendo promover tratamento e esses atores internacionais colocando tratamento como uma questão inferior ou menos importante.
Só que nessa mesma época, em 1996, você começa a ter as primeiras pesquisas que mostram eficácia usando tratamentos em combinação antirretrovirais para cercar o vírus e conseguir controlar o vírus com medicamentos. Então você começa, durante esses últimos anos da década de 96, mais ou menos até 2000, esse debate entre prevenção e tratamento é muito acirrado. E é só com o passar dos anos que você começa a ter mais importância para tratamento também, além de prevenção. E no Brasil foi um grande líder nesse sentido, com a Lei 9313, aprovado no final de 96, você tinha obrigação legal a fornecer tratamento para pessoas que precisavam de tratamento antirretroviral. Interessante, Richard. E, Richard, tiveram outras mudanças importantes para a prevenção nesta época, especialmente no final dos anos de 1990? Bom, eu acho que esse movimento que iniciou-se aqui no Brasil para acesso a tratamento, virou um grande movimento mundial. Demorou para outros países adotar uma política de acesso universal a tratamento. O Brasil, durante alguns anos, ficou realmente numa liderança muito grande, mas isso começou de criar uma nova dinâmica que na próxima década nós vamos ver que é super importante, porque a gente vai aprender nos anos 2000 que tratamento pode também ser prevenção, mas por conta do fato que o Brasil tinha adotado uma política de acesso universal, acho que o Brasil foi posicionado antes dos outros países para poder aproveitar desses avanços que nós íamos ver na eficácia dos tratamentos e no uso de tratamento como prevenção. Muito bom. Durante essa segunda década da epidemia, como foi o enfrentamento do estigma e da discriminação? Estigma e discriminação também tinha uma prioridade muito grande. Eu acho que a mudança para o paradigma de vulnerabilidade social abre esse espaço para trazer os direitos humanos dentro do movimento de AIDS de uma maneira muito importante, de enfrentar a violência estrutural, de enfrentar as formas de desigualdade que acabavam ajudando o vírus e dificultando a resposta e a mobilização da sociedade. Com essa chegada de direitos humanos, eu acho que nós vimos um movimento da sociedade civil no Brasil ajuntando com um movimento global que estava surgindo em todos os países nesse período e realmente com aliados nas agências mais importantes, por exemplo, na OMS, a criação de UNAIDS, ONU-SIDA, que era uma agência que ajuntou umas 10 agências da ONU para trabalhar as questões de AIDS. Eu acho que foi o momento da criação de um verdadeiro movimento global para enfrentar a epidemia de AIDS. Nesse sentido, eu vejo os anos 90 como a década da virada, realmente, onde a gente começamos a ter vitórias importantes que nós íamos desenvolver mais ainda ao longo da próxima década, nos anos 2000. Muito obrigado, Richard. Chegamos ao nosso segundo talk show com esse pedaço da história da epidemia, né? E interessante que você traz, né, nesse último argumento seu sobre estigma e discriminação, né? Até então, não era tão falado, não era tão discutido, né? E começa a criar metodologias, né, para nós enfrentarmos principalmente o que mais afetou no início da epidemia, que foi o estigma e a discriminação. Muito obrigado pela sua presença e vamos para o próximo talk show.